massacre do Carandiru ocorreu no Brasil em 2 de outubro de 1992, após a intervenção da Polícia Militar do Estado no presídio para conter uma rebelião no pavilhão 9 da Casa de Detenção em São Paulo. A ação da PM causou a morte de 111 detentos. Em memória aos 25 anos do massacre, o Contraponto Digital fez uma série com 4 episódios. O fato é recontado a partir do ponto de vista de um sobrevivente, um carcereiro, uma vítima e da defesa dos policiais envolvidos. Conheça a história dos réus, policiais acusados pela morte dos detentos, no 4º capítulo da série. O pessoal jovem hoje, eles conhecem o Parque da Juventude. Eles não conheciam a Casa de Detenção. A Casa de Detenção, ela ficava no coração de Santana, com cerca de 10 mil presos ali dentro. Cada pavilhão tinha cerca de 2.500 presos. Você imagina, isso aconteceu no pavilhão 9. São 2.500 presos ali rebelados. Então, isso foi o que originou o pedido do diretor da Casa de Detenção para que a Polícia Militar viesse, porque ele perdeu o controle do presídio. A Casa de Detenção em São Paulo foi desativada 10 anos após o massacre em 2002. Logo em seguida, aconteceu a demolição do complexo penitenciário durante o governo de Geraldo Alckmin. Um ano depois, em 2003, foi inaugurado o Parque da Juventude. A construção de uma área de lazer naquele lugar foi considerado um ato simbólico por parte do governo do estado. Os meus clientes hoje são todos os que entraram no 1º e 2º pavimento da Casa de Detenção. São divididos por equipes, porque a tropa de choque ingressou e as equipes se dividiram. Então, por exemplo, a rota ficou com o 1º e 2º andar. Os outros 2 andares foram divididos entre COI e GAT, que são também componentes da tropa de choque. 4 autoridades da época estavam envolvidas no massacre, mas apenas o coronel Ubiratã Guimarães virou réu e foi condenado a 632 anos de prisão em 2001. Só que o julgamento foi anulado em 2006 e meses depois ele foi assassinado em seu apartamento. As outras 3 autoridades envolvidas, mas que não foram acusadas por nada, são Luiz Antônio Fleury Filho, que era governador de São Paulo na época, o ex-secretário de Segurança Pública, Pedro Franco de Campos, que autorizou a entrada dos policiais no Carandiru, e o diretor do presídio, José Ismael Pedrosa, que chamou a PM para conter a rebelião. Pedrosa foi assassinado em 2005. Fora o coronel Ubiratã, mais 74 policiais foram acusados por disparar os tiros nos 111 detentos. O processo estava nas mãos da Justiça Militar, mas mudou para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que dividiu o julgamento por andares do pavilhão 9. No dia 21 de abril de 2013, concluiu o julgamento do 1º andar, que estava à rota. 23 PMs foram penalizados a 156 anos de prisão pela morte de 13 detentos. Meses depois, saiu o julgamento do 2º andar, onde também estava a rota, que condenou 25 PMs a 624 anos de prisão. Em 2014, foram julgados os outros 2 andares. O Comando de Operações Especiais estava no 3º andar e 15 policiais foram punidos. No 4º andar, 9 PMs do GAT foram condenados a 96 anos de prisão e um dos réus a 104 anos. Na Casa de Detenção, ingressaram mais de 500 policiais. Depois, posteriormente, eles resolveram reduzir esse número aos que admitiram que efetuaram disparo lá dentro. Então, esse número foi ficando cada vez mais reduzido. Eles estão sendo acusados de homicídio, triplamente qualificado, tá? E eles estão sendo acusados dessas mortes. Então, tem algumas coisas que eu preciso salientar. No início, se falava em 111 mortes. No dia dos julgamentos dos plenários, que começaram em 2013 e terminaram em 2014, os próprios promotores viram que existiam algumas mortes que foram efetuadas à faca, o que comprova que existia uma briga entre os próprios presos. Essas mortes, o próprio Ministério Público pediu a absolvição em relação aos clientes. Então, hoje eu tenho cerca de 86 mortes, na verdade, não mais 111.
A lentidão do julgamento, ela vem do próprio sistema que nós temos, o sistema judiciário brasileiro. O que se achava antigamente é que a justiça militar era muito condescendente com os pares, né? Eles chamavam de uma justiça protecionista. E tentaram trazer para a justiça comum os homicídios de policiais contra civis. Se nós tivéssemos feito esse julgamento pela justiça militar, esse caso já estaria resolvido há muito tempo. A verdade é que o governo muito pouco se importa com a população carcerária. Em setembro do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou os julgamentos dos 74 policiais envolvidos no caso. E até hoje, nenhum PM foi preso.